com muita felicidade, eu começo esse projeto, o caminho do aspirante espiritual. Se você sentiu curiosidade em abrir essa aula, eu vou dizer que o que vai te manter conectado é um outro impulso relacionado à sua própria evolução. Porque a proposta dessa mentoria na espiritualidade, que eu chamo de o caminho do aspirante espiritual, é um compartilhar de questões, sugestões para o nosso autodesenvolvimento, né? Para que a gente possa não ser apenas um ímpeto emotivo, para que a gente possa sublimar a nossa personalidade e dar realidade à nossa natureza espiritual. Nesse caminho evolutivo que nós estamos, né, existe uma força que nos impulsiona para a luz, e é uma vontade de se aperfeiçoar, onde já não basta somente, né, as teorias, a gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente aprende. E um outro detalhe importante é que toda a transformação que ocorre internamente, que nós vamos conquistando, né? Porque nós focamos nossa energia, nossa atenção, a gente dedica tempo, porque nenhuma transformação acontece de uma hora para outra, precisa de esforço, né? E é um esforço interior. Então, conforme vão acontecendo essas transformações, elas são extremamente significativas e permanentes, né? Isso é a nossa alquimia interior. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para começar essa aula. Essa aula faz parte da mentoria que vai ficar exclusiva para os membros deste canal. Então, se você sente que você quer dar continuidade nesse processo, torne-se membro. Eu vou ficar muito feliz em te encontrar dentro desse caminho, caminhando comigo. Né, Mike? Eu sei, meu amor. Deixa eu compartilhar minha tela. O caminho do aspirante espiritual. A inspiração desse projeto veio de um livro da própria Angela Maria della Salabatà. Ela é uma italiana. Título do livro: Il Sentiero dell'Aspirante Spirituale. Foi um livro que eu encontrei na casa da minha mãe e que me causou, assim, uma comoção. E eu senti como se fosse um meu chamado. E eu falei, gente, eu posso replicar isso, porque existem passos de desenvolvimento que a gente precisa seguir no nosso autodesenvolvimento. Então, por que não começar a compartilhar? Porque da mesma forma que eu me comprometo com vocês em compartilhar, eu também estou me comprometendo com esse caminho. Então, sabe aquela questão quando você busca uma transformação, seja física, seja emocional, seja espiritual, que a gente precisa se dedicar? Quando tem alguém cobrando ali, né, a gente também vai se cobrando internamente. Então, é mútuo. Eu acredito que é um ganho mútuo. Eu estou fazendo esse caminho que precisa de conhecimento, né? Então, eu tenho as leituras, os meus estudos, e tudo isso que eu for aprendendo, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? E, ao mesmo tempo, essas aulas que eu falo que são uma mentoria, elas vão gerar uma autoanálise. Então, é uma automentoria que eu sempre vou fazer perguntas. Em algumas aulas, eu vou fazer a sugestão de arte-terapia, fazer sugestão de um floral. Eu sei que quem já assistiu o primeiro vídeo lá atrás sobre a citação dessa mentoria, tem gente que já está tomando a fórmula detox, que é para limpezas, para a gente ampliar a percepção de tudo aquilo que já não condiz com o nosso processo de evolução, né? Então, a gente vai seguindo junto. Caminho evolutivo, né? Superar e desapegar. Essas são frases da Angela Maria della Salabatà, dessa italiana. Ela é uma seguidora da Alice Bay, tá? Eu fiquei apaixonada por algumas citações dela, então aqui vão duas.
toda ampliação de consciência pressupõe uma libertação de certos apegos. Portanto, podemos definir desapego como sendo a própria técnica da evolução da consciência a partir da prisão da forma. Então, a gente vai aprender a desapegar, superar essas limitações da nossa matéria, da nossa forma, e sublimar a parte, a nossa própria personalidade. Porque o intuito de todo esse processo, né, do caminho do aspirante espiritual é justamente manifestar na personalidade as qualidades da nossa alma, ok? Pode-se amar com profundidade, compreender, sentir todo o sofrimento, mas talvez seja essa a coisa mais difícil de se compreender, de se realizar aqui na Terra. Justamente porque não sabemos amar com desapego, né? Amar como almas, dar sem nada pedir, superando a emotividade. Então, nessas aulas, eu vou abordar muito instintos, o campo emotivo, a emotividade e a afetividade. Então, a gente tem que compreender as diferenças e superar a emotividade e cultivar a afetividade, né? Então, a gente vai trabalhar esses pontos com profundidade. Eu falei em um dos vídeos também que às vezes a pessoa é extremamente mental, ela não tem o afetivo, ela é extremamente mental, né? Acha que está sob o domínio, mas ela é levada pelos instintos, né? Ela é muito reativa. Então, a gente tem que estar acima dessas forças, desses impulsos, para a gente poder vibrar e ser a nossa alma, a nossa essência, a nossa consciência, né? Por isso que eu falo, sublimar a personalidade, né? Para ancorar essas qualidades de alma. Vamos lá. E é muito interessante porque a Helena Blavatsky, ela é cofundadora da Sociedade Teosófica, ela fala que existem estágios da percepção metafísica. Em qual estágio será que você está neste momento, né? O primeiro estágio dessa percepção que existe algo além da matéria, você começa a perceber que existe algo divino na natureza, né? Uma percepção de Deus fora. Então, você olha a natureza, você olha os animais, você começa a ter essa percepção de que Deus faz parte da sua vida, né? Mas o segundo estágio é quando você já começa a perceber que Deus está dentro, que nós temos atributos divinos dentro de nós. Muitas pessoas, né, começam a se afastar dessa natureza de perceber essas qualidades divinas dentro e fora. Então, essa percepção de que nós também temos essas qualidades, essas propriedades, potencialidades, é muito importante. Então, isso é quem já está nesse segundo estágio. O terceiro estágio é quem já se reconhece como uma centelha divina, que a gente começa a buscar mudanças internas para o nosso autodesenvolvimento, né? Conhece-te a ti mesmo, onde a gente começa também a recuperar a nossa unidade nessa grande diversidade, né, do universo, e perceber que, na verdade, tudo é uma unidade, que não existe dentro e fora, né? Isso é uma percepção holográfica do todo. E como eu vejo, né, que o campo emotivo ele influencia demais a gente, é importante a gente ter atenção que a qualidade do nosso ambiente interior, esse campo emotivo, né, nosso estado emocional, ele vai determinar a qualidade dos nossos relacionamentos e da qualidade da nossa vida, ok? Qualidade de vida e relacionamento. Então, depende muito do nosso ambiente interior. A questão principal que eu vejo, os grandes dilemas da vida, é que as pessoas tentam mudar os outros, né? Para que eles se encaixem nas suas necessidades, no ego, da personalidade, e aí começam os grandes problemas, né? Os embates aqui, os conflitos na vida,
que é, na verdade, o nosso caos social. Quando a gente vive o caos social, uma necessidade de controle de tudo, controle dos outros, da maneira de agir dos outros, do trânsito que acontece lá fora, você quer ter o controle que tudo isso ocorra à sua maneira, né? Então, acontecem as grandes frustrações, sofrimentos, porque o outro não é da maneira que eu gostaria que fosse, os relacionamentos ficam sofridos, né? Então, é importante a gente dominar esse ambiente interno, ter essa consciência, superar esses desejos, né, de ego, de personalidade. Então, eu vou abordar isso nesse nosso caminhar também. Então, o que está acontecendo em seu ambiente externo é apenas resultado dos reflexos que acontecem no seu ambiente interno. Então, o próprio homem, como um corpo físico, é apenas uma forma por trás da qual há uma energia e uma realidade profunda, né? Então, nosso mundo interior tem vários níveis. O psicológico, que é um conjunto de energias e aspectos psíquicos da nossa personalidade, que envolve instinto, emocional, mental. E nós temos também o nível espiritual, de onde onde temos a alma, nosso eu superior, nosso eu, as expressões do nosso eu, né? Onde ele vibra e vive, ok? Então, os elementos que compõem a nossa personalidade, eles são forças, a gente não tem que negar, é uma questão de sublimação. Então, a gente pode usar esses elementos para fins evolutivos. Então, a gente vai direcionar as nossas forças para a luz, ok? A fim de expressar as nossas qualidades, o nosso potencial para dar realidade à nossa natureza espiritual, que é perfeita e divina, ok? Então, o corpo físico, etérico, ele deve refletir a atividade inteligente da alma. E o corpo emotivo, ele deve refletir o amor da alma. A grande questão é que esse amor da alma, ele está totalmente conectado com o nosso sentimento pessoal, né? Esses sentimentos que fazem vibrar o corpo emotivo. Por isso que as emoções, os sentimentos é algo que é muito difícil a gente lidar, porque a gente sente uma emoção, a gente não consegue controlar o que a gente sente, né? A gente simplesmente sente. Dali, a gente vai denominar essa emoção. Isso é um sentimento, isso é tristeza, isso é felicidade. E aí, o que acontece? Daí vem uma ação. Você vai fazer alguma coisa com isso. Então, isso pode acabar te gerando um processo depressivo, pode te gerar um processo de felicidade extrema. A questão é, essas ações, né, o reflexo disso que se sente, que a gente consegue controlar. A emoção, não conseguimos controlar, ok? Desculpa. E o corpo mental, ele reflete a vontade da alma. Então, é isso, prestar muita atenção se nesses níveis nós estamos ancorando as qualidades da alma ou simplesmente a nossa personalidade que está dominando, ok? Então, o caminho. Qual é o caminho? Então, quando um ser humano se dedica às leis do alto, ele já conquistou um certo grau na sua senda de desenvolvimento. Então, pela lei da atração, há uma iniciação natural na senda da espiritualidade. Muitas vezes a personalidade que é externa, né, tudo isso, ela desconhece essa iniciação. Então, uma frase do Putumi: todo homem que coloca seus pés no caminho espiritual deve começar por onde ele se encontra, no momento atual, e não lá onde ele quer estar. Então, isso é um processo de desenvolvimento.
Nesse caminhar, cada um de nós estamos em diferentes graus evolutivos. Nós vamos fazer uma autoanálise desse nosso grau evolutivo para ver que ponto a gente está, né? E a gente sabe onde a gente quer chegar, mas que ponto nós estamos? O que que eu preciso desenvolver nesse caminho para poder ancorar essas qualidades de alma? Manifestar isso na minha personalidade, ok? Então, nesse sentido da vida, né, você até pode se entregar, se sentir massacrado, dependendo do que você está sentindo, dependendo da doença que você está manifestando, dependendo da dor que você está sentindo, pode ser uma dor física, uma dor emocional, né, mas você pode reagir, você não precisa ficar entregue a ela. Então, você pode buscar o equilíbrio emocional, ter o domínio sobre si mesmo, porque a emoção, gente, você não é a emoção que você está sentindo. A emoção vem e vai, como o mar. O mar tem horas que ele está sereno, tem horas que ele está revolto. Então, você não é essa condição que o mar apresenta. Você é o mar, né? Então, só que a diferença é que você pode ter esse domínio sobre si mesmo. E um dos passos é aceitar a realidade, né? E desenvolver habilidades para lidar com o imprevisto. Eu, como velejadora, hoje em dia, eu falo que a gente não pode, não tem como mudar o vento. O vento está soprando, tem vezes, né, que ele está tranquilo, tem vezes que ele vem com muita força, mas a gente pode ajustar as velas, né? E isso é o principal, aprender a ajustar essas velas conforme a força do vento. E é muito importante também a gente parar de se identificar com aspectos limitados. Tem muitas pessoas, né, que vivem com uma baixa autoestima muito grande, porque não conseguem identificar em si mesmas as suas potencialidades. Então, isso também é importante. Nós somos o que quisermos ser, né, Mike? Olha, gente, ele fica pedindo carinho, meu amorzinho. Então, a gente pode desenvolver essas potencialidades. Os florais podem ajudar, inúmeras técnicas podem nos ajudar nesses processos, ok? E, então, a gente usa as essências florais para despertar os nossos potenciais, porque a terapia floral é uma ferramenta que ajuda a transformar e despertar o que já está dentro de nós. É como uma lanterna para iluminar pontos que a gente não está conseguindo enxergar. Então, você olha e não, preciso trabalhar isso, né? E ela vem despertar o quê? O propósito e as forças da criação, elas estão dentro de nós somos isso, que é o nosso potencial, o nosso eu sou. A ciumeira de um gato que tem que dar floral para eles. Então, nós temos um potencial humano, né? Temos esses recursos internos, capacidades latentes dentro de nós. Por que acreditar que não é possível? É possível, sim, despertar, transformar. Eu sei que esse caminho ele não é fácil, principalmente se você sente uma dor emocional, uma dor física, né? E caso você olhe assim e fale, Thalita, impossível, né? Não é impossível. Às vezes, você ainda não tem essa característica, essa potencialidade dentro de você, simplesmente porque você ainda não viveu uma experiência para desenvolver ela. Mas você pode, sim, desenvolver e crescer através da reflexão ou através da experiência. Então, eu prefiro, né? Falam que a gente cresce pela dor ou pelo amor, eu prefiro pelo amor, né? Então, a gente agrega conhecimento e vai crescendo, porque a gente reflete, começa a ver isso refletido na nossa vida, tem uma experiência, de repente, que você fala, opa, aqui eu poderia ter agido de outra maneira. Você começa a identificar aqueles rompantes reativos,
você começa a identificar aonde, o que você poderia ter feito, né? Num primeiro momento você identifica. Com o passar do tempo, com a prática, você vai colocando isso em prática. Você identifica no momento, antes de reagir, e tem uma outra posição. Isso é muito interessante. Desse crescimento, autodesenvolvimento, elevação da consciência. Porque você começa a deixar de ser reativo à vida. E você começa a ter a vida nas próprias, a rédea da vida na própria mão, nas próprias mãos. Isso é muito interessante. Então, a proposta dessa mentoria é uma autoanálise do grau evolutivo. Primeiro você vai identificar em que ponto você vai estar, e a gente vai, então, focar um ponto onde eu quero chegar. Então, se você ainda está muito atrelado ao ego, sofre muito porque tem muitos desejos que não conquista, ou aquele carro, ou aquela bolsa, ou aquele sapato. Então, isso ainda é um processo que você está muito identificado à matéria, você se sente muito julgado pelos outros, porque você acredita que você é o que você tem, você ainda não identifica as suas potencialidades como pessoa, né? Então, às vezes são pessoas que ainda estão nessa fase de sobreviver na vida, pagar conta porque tem um trabalho, quer controlar os outros num determinado relacionamento, porque quer que o outro seja da maneira que você quer que ele seja, para que esse relacionamento dê certo, ou você veste uma máscara para que esse relacionamento dê certo, porque você quer que ele dê certo. Então, só que aí você está sofrendo porque você não é você mesma, né? Então, isso tudo é uma questão de controle, se controlar, controlar os outros. Você sofre na tentativa de controle, você não é o que você é, você não vive a sua essência. Qual é a sua essência? A sua liberdade. Você tenta se encaixar em padrões da sociedade, gente, isso é sofrimento, né? Eu já passei por isso, já passei por isso. Então, vamos lá, vamos lá. Então, se você ainda vive um caos social porque você está muito atrelado a passado, né? Existe um vislumbre nesse caminhar, onde eu posso elevar as minhas percepções, sair do pagar conta para começar a planejar uma carreira. Ter autocontrole, que é isso que eu falei, quando você deixa de ser reativo, se sente, se percebe naquele momento que você quer, né, reagir e e você vai se colocar de uma outra maneira. Então, isso já é uma percepção multissensorial, onde eu não sou só pautada ou guiada pelos meus 5 sentidos, né? 5 sentidos, tato, visão, audição, né, paladar, porque a gente sente pelos 5 sentidos, eles geram emoções dentro da gente. E isso gera uma reação, só que se você já tem uma percepção multissensorial, se você já tem o seu sexto sentido, então percepção está ampliada, você começa a perceber o outro, você não é só uma percepção do seu eu, você começa a perceber o outro. Então, você já tem um autocontrole, né? Então, poxa, o outro é assim, o outro está gerando isso em mim. Como que eu vou, então, reagir, né? Qual vai ser a ação que eu vou ter? Então, você sai do caos social, começa a viver uma certa confusão pessoal, mas isso ainda tem um processo evolutivo, porque se você já está mais conectado com a alma, você já não está mais planejando uma carreira, você já está focado no seu propósito, na sua vocação, aceita a vida como ela é, e já tem uma percepção que tudo está conectado a tudo, né? Uma percepção holográfica, e eu vivo agora, né? O momento presente, eu não estou preocupada com o passado, não estou atrelada a questões de passado que me causaram isso, aquilo outro, né? Não estou vivendo com ansiedade, querendo controlar futuro, porque isso gera muita ansiedade, querer controlar o que vai acontecer lá na frente. Eu vivo presente. Eu reconheço que as minhas escolhas vão gerar determinadas questões na minha vida, né?
as nossas escolhas, elas definem a nossa vida. Então, eu estou agora, no momento presente, conectado com uma ordem divina. Não vivo mais o caos social, nem uma confusão pessoal, mas através de uma ordem divina. Eu peço inspiração. Eu peço inspiração, né, é receber um sopro de Deus. Eu vivo com entusiasmo, é viver com Deus dentro. Então, a gente percebe essas nuances na nossa vida do ego, do eu, da alma, e vai se trabalhando, né? Então, essa é a proposta da mentoria. Você identificar que ponto que você está, independente do ponto que você esteja, você se trabalhar, né, para chegar num ponto de luz. Porque quando nós falamos, nossa, aquela pessoa iluminada, a gente sente a frequência vibratória de uma pessoa iluminada, que ela já saiu do mundo das ilusões, né? Você sente essa energia reverberar em você. Então, ela já chegou nesse ponto. E o que é ser iluminado? É justamente sutilizar a matéria, iluminar a nossa matéria, né, Mike? Você precisa iluminar a sua matéria, você está muito ciumento. Vamos lá. Então, impulso, aquilo que gera uma ação em mim, é uma emoção, ela gera um pensamento e gera uma ação. Às vezes, isso de ser reativo, a gente tem uma emoção, nem pensamento tem, já é reativo, né? E aí, quando você tem a ação, é uma escolha. Que escolha é essa, né? É uma ação reativa, é uma ação proativa. Então, a gente começa a identificar se as nossas ações na nossa vida, elas são impulsos de personalidade, que eu estou mais preocupada com o valor que eu tenho aos olhos dos outros, o que os outros vão pensar de mim, o que eu quero que os outros achem que eu sou, né? Então, você começa a criar máscaras, ou você está mais conectada com as suas tendências, o seu valor interior. Então, são impulsos que vêm de alma, essa intenção que vem de alma, ok? Isso é muito interessante. Então, eu gosto muito dessa frase tibetana: antes que a alma possa ver, ela deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Então, é muito importante a gente perceber quando a gente está sendo manipulado pelo nosso ego, que ele se identifica mais com a forma, com a matéria. Então, aquela pessoa, eu sou o que eu tenho, às vezes não está satisfeito com a vida que tem, às vezes queria que tivesse outro pai, outra mãe, se eu tivesse nascido naquela família, né? Então, às vezes conquista alguma coisa material, só que tem breves, né? Breves momentos de satisfação. Então, precisa o tempo todo estar transcendendo a falta. Isso é ser escravo da ilusão, ser escravo, né? De um processo que é muito material. A evolução da consciência está conectada com essa questão do domínio das ilusões, né? Então, a sua essência é a sua potencialidade e ela é imutável. Então, a gente tem que ancorar, manifestar na nossa personalidade as qualidades da alma, né? Vamos lá. Gosto muito dessas frases do Eckhart Tolle. Quanto mais um indivíduo faz de seus pensamentos a sua própria identidade, mais longe ele fica da dimensão espiritual que existe dentro dele, né? E saiba, né, que o passado não tem poder sobre o momento presente. É você que faz essa escolha de deixar que esse passado influencie o seu momento presente. E a principal causa da infelicidade nunca é a situação, mas os seus pensamentos sobre ela. Então, aquilo que você está pensando sobre esse sentimento, que você deixa que isso vibre no seu momento presente, é a principal causa da infelicidade. Então, você pode ter escolhas diferentes, tá? Precisa de treinamento para isso? Precisa. Não é de uma hora para outra. Da mesma forma que se você quer ganhar um músculo, você vai buscar um personal trainer, você vai fazer exercício muscular. Para a gente superar esses desafios
do campo emotivo, você precisa também treinar, né? E é disso que a gente vai falar aqui. Como exercitar o nosso campo emotivo também, tá? E é o que eu falei, transformar de emotivo para afetivo. Existem diferenças nesse ponto. Não caminhará se não se tornar o caminho. Então, quando trabalhamos como parte do Criador, como mente pura, que não quer outra coisa, que não unidade e o bem é como se nós fôssemos quem criou o universo, né? São as leis universais. Então, a gente pode conquistar novas posturas, limpar memórias, sair da inércia, né? Investir na nossa transformação, trabalhar a nossa vida interior, dominar a nossa mente. O autoconhecimento é filho de atos amorosos. A certeza de Deus dentro de nós, isso é reconhecer a nossa parte divina. Poder da certeza na luz, isso traz muita certeza, né? Que é o caminho. Pureza e perfeição divina, que é o que a gente busca, que é a nossa perfeição divina aqui na Terra, vibrar isso, iluminar, né, a nossa matéria, e trabalhar em sincronicidade com o universo, né, com os outros seres, com os outros reinos, com o universo. Então, quando alguém sofre, do outro lado do mundo, a gente, no mínimo, né, num pequeno esforço pessoal, enviar uma bênção, né, para essa pessoa, para essa situação. Então, a gente entender que a gente faz parte de um todo. Então, na aula de hoje, fica a pergunta: as suas escolhas, elas te aproximam ou te afastam da luz? Então, fazer essa pergunta em todos os seus atos, em todas as suas escolhas, elas ajudam muito a saber se você está caminhando o caminho ou não. Então, agradeço, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua atenção. Espero que você possa me encontrar lá dentro no canal, né, na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã. A aula vai ser uma live ao vivo para quem é membro do canal. Então, torne-se membro. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Eu estou muito feliz com esse começo e eu espero poder trazer muita sabedoria para vocês, disso que eu estou absorvendo, porque isso também é o meu caminho, e que a gente possa seguir juntos e florescer. Um beijo, fique com Deus.